Boa tarde, colegas da CESPA, trabalhadores do SUS e demais trabalhadores que estão prestigiando hoje esse evento. Tá? Esse evento, gente, é alusivo ao Dia do Trabalhador, que foi 1º de maio. Né? Mas lembrando que o Dia do Trabalhador é todo dia. Né? Então, a GAT, a Gerência de Atenção ao Trabalhador, que é vinculada à DGETES, tá? Da CESPA, a gente está fazendo esse evento hoje, alusivo a esse dia, né, como uma forma de homenagear a todos os colegas, né, trabalhadores, de uma forma geral, tá, que estamos nessa luta árdua do dia a dia, né, lutando com dedicação, né, com desempenho, com bastante afinco, né, e dedicação. A gente está hoje aqui, gente, para fazer uma abordagem de algumas temáticas que são importantes e necessárias, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Né? A gente sabe que esse período que a gente está atravessando tem sido muito difícil, né, para muitos colegas. Né? Então, é um momento que está trazendo muita angústia, né? Para algumas pessoas, desespero, né? Está trazendo um clima de ansiedade, de medo, de desesperança. E a gente vem trazendo temáticas hoje para trazer um pouco de suavidade, de leveza, para a gente poder lidar com as nossas questões, tanto questões pessoais quanto interpessoais, né, que nos atravessam tanto na nossa relação conosco, com as pessoas que nos cercam, como no nosso ambiente de trabalho também, que são importantes da gente abordar, fazer uma reflexão sobre isso. Então, nesse sentido, né, considerando que a Gerência de Atenção ao Trabalhador tem um foco, né, voltado para a promoção da saúde, né, no âmbito da saúde do trabalhador, então a gente está visando esse evento, né, com essas temáticas, né, para a gente poder trabalhar, né, um pouco acerca da saúde mental. Né, e o que isso tem a ver com a nossa lida do dia a dia, né, na nossa relação com o trabalho. A gente precisa fazer essa reflexão para a gente poder também trazer um pouco mais de leveza para o nosso dia a dia. Então, nesse dia, nesse momento, a gente está com esse evento e a gente espera, né, que todos possam aproveitar o máximo possível, tá? Fazendo questionamentos, trazendo suas dúvidas, explorando ao máximo, porque temos hoje profissionais, né, com uma expertise enorme, né, que podem abordar esse assunto, esclarecer muitas das dúvidas de todos nós, na verdade. Tá? Então, hoje, gente, a gente está aqui com a Cláudia Sadala, ela é psicóloga da Gerência de Educação Permanente, a GEP, que é vinculada também à DGETES. Tá? A gente agradece a todos que estão prestigiando hoje conosco esse evento. Tá? E a gente está aqui com a nossa colega, a Cláudia Sadala, tá? Psicóloga, ela vai poder abordar essa temática, tá? com bastante clareza, com objetividade, com bastante suavidade, tá? Que é típico dela. Tá? Então, gente, aproveita ao máximo. E, Cláudia, agora a palavra é com você. Tá? Obrigada. Obrigada, Vaneusa. Obrigada, Gatti, pelo convite. Parabéns aí à DGET também, pela iniciativa de ações que não são, né, não é só essa ação, uma série de ações relacionadas ao cuidado, né, à saúde aí do trabalhador. A gente também, além das atividades, né, como as lives que a GAT tem realizado, a gente também está com atendimento psicológico aos trabalhadores do nível central. Né? É muito importante nós enfatizarmos essas questões. Esses momentos são coletivos, mas também precisamos cuidar da saúde mental no âmbito mais individual. Então, é uma equipe imensa, né, que está se esforçando e se articulando com a GAT para dar essas condições aí de suporte, enfim, aos trabalhadores. Sou Cláudia, sou psicóloga, atuo há 15 anos no SUS, né? Atualmente estou
lotada na Gerência de Educação Permanente, e hoje a intenção é que a gente fale sobre saúde mental e trabalho. Se a temática da saúde mental, né, já era uma temática emergente, necessária antes da pandemia, com a pandemia ela se torna urgente, ela se torna tema diário, né, e uma preocupação permanente de gestores, de instituições públicas e privadas, e deve também ser uma preocupação nossa, né? Pensar a saúde mental é pensar o coletivo e pensar o individual, né? Ter saúde, pensando aí nesses aspectos da saúde coletiva, eu não tenho saúde de maneira individual, eu tenho saúde se o meu entorno também estiver, né, dotado de elementos capazes de me prover a saúde e de prover o coletivo também desses aspectos. E a saúde mental não é diferente. A saúde mental é uma área multi-inter, ela nasce justamente com essa capacidade de interlocução em todas as nossas, né, possibilidades de existência, e a existência do trabalho é uma das grandes questões, né, que impactam no nosso sofrimento ou nas vivências de prazer. Então, a gente vai estar aqui nessa conexão dessas duas áreas, né? Eu tenho uma apresentação, a gente já pode iniciar a apresentação. Um abraço aos colegas que estão no auditório da CESPA nos assistindo. E as perguntas vão ficar para o final da minha fala. A gente tem mais um outro palestrante, as perguntas ficam para o final da minha fala, tá? Vão anotando e no final a gente vai ter esse outro momento aí, tá? A intenção é que a discussão gere reflexão, mas que a gente também saia daqui com algumas estratégias, tá? Relacionadas a essas questões, tá bom? Então, se anteriormente ao contexto da pandemia, a depressão já se apresentava como um, né, dos grandes motivadores do afastamento ao trabalho, imagina agora, né, no pós-pandemia, tá? É muito importante que a gente perceba que esses processos de incapacitação, né, relacionados ao trabalho, eles não devem ser pensados, né, não mais mesmo nas condições apenas relacionadas às condições físicas, biológicas, doenças, né, mais do ponto de vista, né, fisiológicas, biológicas, mas sempre uma manifestação da história desse trabalhador e dessa trabalhadora. Uma manifestação que pode ser também a nível físico, mas que tem um elemento importantíssimo, que é um elemento psíquico, que é um elemento emocional. Tá? Trabalhar, né, é vivenciar desafios diários, né? A gente passa maior tempo da nossa vida no ambiente de trabalho. Se esse ambiente de trabalho não for um ambiente minimamente prazeroso, minimamente, né, reconfortante, acolhedor, certamente você vai desenvolver, né, uma repulsa ao seu local de trabalho, ou mesmo você não estará, né, dificilmente você estará motivado a estar nesse ambiente, a estar com essas pessoas. Lembrando, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente está falando dos lugares e das pessoas. As pessoas também são nossos ambientes, né? As relações que nós construímos nesses ambientes de trabalho são certamente elementos fundamentais para a nossa organização psíquica, né? Para que a gente consiga realmente, né, se desenvolver e desenvolver toda a nossa capacidade enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, né? A gente já tinha uma série de estudos, né, identificando esses vieses do trabalho com a saúde mental, qualidade de vida no trabalho, de que maneiras, né, empresas de grande porte, instituições públicas e privadas podem estar, né, otimizando essas relações e uma série de elementos, né, equipamentos, processos de trabalho, e agora mais ainda, né, a saúde mental, a discussão da saúde mental na relação com o trabalho, ela não pode mais ser, né, em momento algum negligenciada, principalmente quando a gente pensa nos colegas, né, que estão na linha de frente. Isso é muito importante. Pensar no estresse, né, no sentido desses desafios diários que nós vivemos, é pensar que isso
o nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto fora dele, mas pensar também que situações prolongadas de estresse podem, né, nos exigir muita energia, podem nos exigir muitos recursos e se a gente não tiver, né, essas condições, ou se esse ambiente, ou se o gestor, ou se, né, os vários atores ali não estiverem em condições de prover esses elementos, nós podemos sim, né, vivenciar aí um processo de adoecimento. Tá? Então, é impossível trabalhar sem vivenciar fortes emoções, mais ainda, né, no momento em que nós nos encontramos. Certeza que muitos de vocês já se encontraram igual essa mocinha bem aqui, né, arrancando os cabelos, o que eu faço agora, como é que vai ser? E a gente precisa, né, entender que essas emoções são sim para serem vivenciadas, elas precisam ser também compreendidas, né? Isso é um processo muito importante na saúde mental, esse nosso processo de autodescoberta. Tem muitas pessoas que não tinham ainda sentido determinadas emoções e na pandemia começaram a sentir questões diferentes, né? Não só emocionalmente, mas fisicamente também. E é importante que a gente consiga se apropriar da gente mesmo, no sentido emocional, no sentido afetivo, físico, enfim, para que a gente possa entender, né, de que maneira, para onde que a gente está caminhando e em que momento também é hora de buscar um profissional especializado, certo? Opa, passei um pouquinho mais, tá? Então, fatores relacionados ao estresse no trabalho, a gente tem a sobrecarga do trabalho, a Vaneusa colocou muito bem, e o nosso trabalho agora, de profissionais de saúde, nós não paramos, fomos dos grupos, né, que não paramos em momento algum, só paramos quando ficamos doentes, né, e às vezes quando precisamos cuidar de outras pessoas, do nosso círculo familiar, enfim, né. Então, a gente tem uma sobrecarga de trabalho altíssima nesse momento de pandemia, a gente tem medo de se contaminar, agora a gente, né, muitos de nós já estão vacinados, mas ainda assim existe, lógico, né, um risco, um perigo, e a gente tem medo de já tinha medo de levar, né, a doença para casa, muitos levaram, foi o meu caso também, e também de como será o dia a dia, né, como que a gente vai estar vivenciando esses novos momentos. Eu não gosto de falar de novo normal, porque não é normal a gente viver como a gente está vivendo, não é normal a gente viver ansioso, preocupado, não é normal a gente viver, né, o tempo inteiro sobressaltado com primeira onda, segunda onda e terceira onda, né? Eu costumo dizer que é um outro momento de adaptação, de conhecimento e de construção de novos caminhos. Acho que é isso que a gente precisa pensar, né? A organização do tempo no trabalho, isso é muito importante, nós sabemos que o nosso tempo dentro do trabalho, ele é um tempo produtivo, né, que o meu trabalho impacta na vida das pessoas, que aquele trabalho também faz sentido para mim e dá significado para a minha vida. O trabalho, ele tem uma centralidade extremamente importante, né, do ponto de vista psíquico, né? Não é à toa que quando você encontra com alguém, uma das primeiras perguntas é: está trabalhando? Né? E se você, de repente, responde: ah, não, eu só estudo. Nossa, só estudo? Né? Então, a própria aposentadoria, muitas vezes, é vista como um momento de exclusão. Né? Enfim, então, o trabalho ele tem esse fator regulador emocional, esse fator simbólico importante, né, do ponto de vista aí social. O nível de participação que nós temos no processo de gestão, no nosso setor, no nosso trabalho, né, às vezes, alguns gestores permitem muito mais, outros, né, ficam mais aí na defensiva. A possibilidade de desenvolvimento e ascensão da nossa carreira. Alguns profissionais têm essa possibilidade, outros não. Salários, remuneração, né, não é a centralidade, mas também, logicamente, colabora. O papel que você exerce, se você é respeitado no seu ambiente de trabalho, se você é uma referência naquele assunto, se você, né, é alguém que as pessoas param para te ouvir falando sobre alguma coisa, isso, sem dúvida, faz muita diferença, né, no seu dia a dia. E o contrário também, quando você fala algo e um colega vem e desqualifica a sua fala ou diminui, né, a importância aí do que você está falando. E um dos mais importantes para tudo isso acontecer são as relações interpessoais. Relações com a hierarquia, né, coordenadores, gestores, diretores,
né? E os nossos colegas, né? Como que a gente constrói pontes no ambiente de trabalho e não muros? Como que a gente consegue estabelecer relações de confiança? Saber que se de repente eu preciso chegar um pouquinho depois, né, a pessoa vai, né, segurar ali para você, ou se eu preciso sair um pouco antes, às vezes até mesmo do plantão, alguém vai chegar antes para me dar aquele suporte. Então, essas relações são extremamente importantes e, sem dúvida, impactam sobremaneira na nossa saúde mental. Tá? A gente já vinha num processo muito difícil de adoecimento, né? Altos índices de depressão, ansiedade, uso abusivo de álcool e outras drogas, fora a medicação, né? A quantidade de medicação, não só psicotrópica, mas a quantidade de medicações que nós fazemos uso, né, de forma, vamos dizer assim, desordenada, né? A gente tem um elemento de automedicação no Brasil muito forte, e aqui na nossa região, né, falando um pouquinho aqui de Belém, a gente tem farmácias por todo lugar, e isso fala muito sobre nós, fala muito sobre como que a gente está se cuidando, como que a gente está olhando aí, né, para a nossa saúde. A gente tem outros índices agora na pandemia sobre ansiedade, sobre depressão, índices assim parciais, né, números parciais, mas eu trago aí números anteriores para a gente ter uma ideia do que a gente já estava vivendo, tá? Então, em 2017, a OMS informou que o número de pessoas vivendo com depressão no mundo aumentou a cerca de 18% em 10 anos. Imagina em um ano e, sei lá, 2 meses, o que isso também não possibilitou. Tá? Lembrar que toda a pandemia, ela nos impacta emocionalmente, socialmente, culturalmente, né? Enfim, todos os aspectos da nossa vida são alcançados mediante todas essas mudanças. Tá? O Brasil já tinha a maior taxa de depressão na América Latina, né? 5,8%, e já sabemos também, né, que esses últimos dias do noticiário é que nós e a Índia estamos liderando o número de casos, de infectados e de mortes também. Então, imagine o impacto emocional para as famílias, para nós, trabalhadores, que estamos presenciando essas perdas. Pessoas, né, a gente está falando aqui, né, de perda, de morte, depois a gente vai falar um pouquinho de luto, mas não é só sobre a morte, mas é como se tem morrido, como nós temos perdido as pessoas que não conseguem ter o acesso em função da quantidade, né, um volume muito grande de pessoas para atendimento, e, é claro, os sistemas não comportam, e não é só no Brasil, e não é só no SUS também. Tá? No caso global, as mulheres são mais afetadas, e a gente tem uma série de justificativas para isso: violência doméstica, mulheres que assumem sozinhas seus lares, assumem as responsabilidades financeiras, educativas, amorosas, enfim. E chegamos, então, na saúde mental. Né? Saúde mental não é estarmos permanentemente alegres ou felizes, mas é justamente a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia, o estresse, vamos dizer assim, do dia a dia, e ainda assim conseguirmos equilibrar, né, as nossas emoções. Então, falei da imagenzinha anterior, né? Impossível trabalhar sem vivenciar emoções, impossível viver sem vivenciar fortes emoções na pandemia. Então, a gente está o tempo todo, né, muitas vezes, angustiado, preocupado, né? Tem dias até que a gente acorda mais motivado, mas aí vem uma outra notícia, vem uma outra situação e a gente, né, às vezes cai no processo também de desesperança, né, desmotivação, enfim. Mas a saúde mental, ela requer que a gente tenha que a gente tenha recursos emocionais para lidar com essas variações. E na pandemia, o que a gente mais viveu foram as mudanças. O que a gente mais viveu foram mudanças de planos de vida, mudanças, né, no nosso processo de trabalho, mudanças nas nossas relações familiares, afetivas, de casamento com os filhos. E quem não conseguiu ou quem não tem conseguido minimamente equilibrar, e eu não estou dizendo que você tem que estar, né, não tem que sentir nada, mas assim, minimamente equilibrar essas questões, com certeza, né, vivenciou processos de adoecimento importantes. Né? Todos nós estamos
submersos numa condição muito peculiar, muito específica, né? Todos nós, em algum momento, estaremos experienciando, sim, manifestações de ansiedade, insônia, questões relacionadas à alimentação, motivação, enfim. Mas, né, é importante nós justamente buscarmos os elementos necessários para que a gente possa se equilibrar, né, mediante todas essas questões. Tá? Falar de pandemia é falar de mudança, né? É falar de mudança em praticamente todas as esferas da nossa vida, né? E é falar também de luto coletivo, né? Não só um luto, né? Para a psicologia existe o luto, né, real e o luto simbólico. Na pandemia a gente vive os dois. A gente vive o luto coletivo pela perda simbólica do mundo que a gente conhecia, dos lugares que a gente frequentava, das relações que nós construímos, dos planos que nós, né, estávamos aí, né, rascunhando, né, dos sonhos. Então, é uma série de movimentos que nos foram exigidos para esse momento. E, além disso, vivemos o luto coletivo real, porque batemos, infelizmente, o triste, né, número de 400 mil mortos na semana passada, e isso não tem como não nos impactar. Não tem como não nos impactar. A CNN recentemente publicou um estudo sobre a porcentagem, né, das pessoas terem perdido outras pessoas ou de pessoas conhecerem outras pessoas que faleceram. Então, no Brasil, essa estimativa está lá em cima. Dificilmente você não teremos, no mínimo, 10, 15 pessoas, né, que não tenham vivido situações de perdas ou que a gente não conheça que tenham realmente partido em condições difíceis relacionadas aí à Covid. Tá? Então, a gente tem, né, na pandemia essa instalação do problema, a constatação da nossa vulnerabilidade social, emocional, e é muito importante que a gente reconheça a nossa vulnerabilidade emocional nesse momento, porque se a gente não reconhece, a gente não busca ajuda, a gente acha que engolir o choro todo dia é normal, é o que dá para fazer, e não necessariamente é. Tá? A gente tem uma carga emocional, física, e uma carga de papéis sociais também, e aí eu falo também especialmente para as mulheres, né? Algumas mulheres ficaram realizando um home office, algumas ficaram em escala de trabalho, outras precisaram delegar para sua família os cuidados com os seus filhos, principalmente os profissionais de saúde, de segurança, que não pararam em momento algum na pandemia. Tá? E todas essas questões podem se desencadear ou agravar. Se você já tinha algum adoecimento psíquico, essas questões elas podem, né, não só aparecer, mas como também agravar. Já tem também estudos comprovando que o próprio quadro da Covid ele pode, né, trazer manifestações psiquiátricas mesmo para pessoas que nunca tiveram, né, essas manifestações anteriormente. Tá? Então, a pandemia ela traz, né, essas situações angustiantes, ela acomete as pessoas de maneira diversa, de maneira bem diferente. Cada um vai pensar e perceber a pandemia de uma forma diferente e vai vivê-la de maneira diferente também. Né? A gente, né, infelizmente, é veiculado uma série de situações como festas clandestinas, onde as pessoas estão vivendo de um outro jeito a pandemia. Né? Nós, profissionais de saúde, certamente temos uma outra visão e uma outra experiência, né, diante aí essas questões. Tá? É muito importante, né, e é o tema central, né, desse momento, que os profissionais de saúde sejam amparados, acolhidos e que eles possam ter esse suporte emocional. Não só um suporte, né, a nível de materiais, a nível, por exemplo, desse momento, né, de uma fala, né, uma live, enfim, mas que também tenham esse suporte na sua gestão, da sua gestão, e tenham também o suporte de atendimento psicológico individual, porque são questões que não estão exclusivamente relacionadas ao trabalho, mas que perpassam o processo de trabalho. Então, é importante que a gente possa também, né, fazer aí esse acolhimento. Tá? A gente fala de sequela da Covid e a gente também está falando de sequela da pandemia,
no sentido de que esses elementos emocionais, eles não acabam quando você fica, aspas, curado, né, da Covid. Mas esses elementos emocionais, eles vão te acompanhando se você não cuida, né? E ainda quando você cuida, dependendo do que aconteceu com você, nós temos hoje os órfãos da Covid, né? Crianças e adolescentes que perderam pais e mães e que às vezes o pai e a mãe eram profissionais de saúde, né? E isso tudo, logicamente, para cada pessoa vai ter uma repercussão maior ou menor, tá? Os profissionais de saúde estão exaustos, física e emocionalmente, né? A gente já está aí mais de um ano nesse processo, né? A gente tem estudos que já indicam uma quantidade expressiva de filhos de profissionais de saúde desenvolvendo, né, especificamente transtornos de ansiedade, principalmente por conta do medo de contaminação, o medo da morte. Então, a gente já tem também, né, essas estimativas. Uma outra estimativa importante é os profissionais de saúde, principalmente da linha de frente, têm apresentado com muita frequência o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, que é também ficou conhecido como um transtorno pós-guerra lá atrás, né? Então, a gente fala muito, né, de estar vivenciando esse ambiente de guerra e as referências emocionais para esse momento é o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. São, né, imagina as pessoas que estão vivendo diariamente com 5, 6 pessoas, né, falecendo e tendo que dar a notícia para os familiares, como que isso é impactante, como que isso é desgastante, né? Então, alguns profissionais, eu participo de um projeto, né, vinculado à Universidade Federal do Amazonas, à Universidade Estadual do Amazonas também, Nós na Linha de Frente, que é justamente um projeto que inicia, né, no cuidado com o trabalhador, né, lá no boom da pandemia da segunda onda em Manaus, em janeiro, mas hoje ele é um projeto ampliado para várias pessoas, inclusive brasileiros que moram fora do Brasil. E um dos, né, casos mais importantes eram de profissionais que não conseguiam voltar para o hospital, que não conseguiam voltar para o seu trabalho, porque eles não queriam mais vivenciar essas cenas, essas situações. Então, momento de muita dor, de muita dificuldade, tá? A gente está falando sobre pandemia e não tem como falar de pandemia sem falar de luto, né? E vamos falar só um pouquinho sobre a morte, né, no ciclo da existência. A morte faz parte do ciclo existencial, né? A vida e a morte, a gente fala muito pouco sobre ela, mas a gente está vivendo um momento de uma morte muito agressiva, de uma morte que não nos dá dignidade, de uma morte, de um processo, né, que não traz, né, as pessoas para perto e sim para longe, principalmente quando as pessoas estão com Covid, elas ficam distantes dos seus familiares, né, das pessoas com as quais elas têm vinculação. Então, esse tem sido um processo muito diferente e muito mais sofrido, tá? Essas situações, né, de morte ao longo da nossa existência, elas são situações muito importantes de aprendizado. Tá? E aqui eu estou falando também para crianças, adolescentes, adultos. Os próprios espaços escolares, eles precisam ser melhor pensados para acolher essas demandas, muito mais do que as demandas pedagógicas, no momento em que, né, a criança, o adolescente está muito tempo afastado da escola, a escola precisa tentar se organizar, né, para que esse acolhimento aconteça, para que se fale sobre o luto, sobre a perda, para que isso possa ser expressado, para que isso possa ser vivenciado, para que a gente não fique engolindo o nosso sofrimento, para que a gente não se cale e desenvolva ali outros processos de adoecimento, tá? Então, o luto é um processo, né? Cada um de nós tem uma forma de viver esse processo de luto, não tem o luto menos doloroso ou mais doloroso, e sim a forma com que cada um de nós vive. Não, é 1 ano, é 2 anos, não tem isso. É a forma com que cada um vai vivenciar, né? E isso tem muito a ver com o nosso estilo de ver a vida, com o estilo de fazer o enfrentamento a determinadas situações e também, lógico, com a forma com que aquele familiar, né, foi desligado e afastado ali de você. Então, existe uma singularidade nesse processo de luto, né? O processo de luto, ele demanda
muito de nós psiquicamente. Ele demanda muito. Estar sem a pessoa que você ama, se ela morava, inclusive, junto com você, ela está em todo lugar. Ela está nas fotos, ela está no quarto, ela está na refeição, a hora da refeição, que ela não está mais. O cheiro dela, muitas vezes, ainda está por toda a casa, quando você vai lá abrir as roupas. Então, ele exige muito psiquicamente de nós. E nós temos trabalhadores que perderam muitas pessoas, inclusive colegas de trabalho, né? E você chegar no seu ambiente de trabalho e o seu colega não estar mais naquela mesinha e naquela cadeira, né? E ele não dar mais o bom dia para você, né? Então, são questões para a gente ir pensando o quanto que isso nos exige, o quanto que isso demanda emocionalmente de nós. A gente não pode achar que isso é normal, que ou essa semana é assim, a outra semana vai ser, né, enfim, um pouco melhor. Vai ser, mas a gente precisa também ter alguns movimentos em relação a essas questões, tá? Profissionais de saúde, nós profissionais de saúde já fazemos parte do grupo de risco, né, para desenvolvermos sofrimento psíquico agora, mais ainda, né? Então a gente tem uma série de questões que já nos rodeavam, como o burnout, né, e o próprio risco de suicídio. Agora a gente tem também o estresse pós-traumático e o risco desse adoecimento físico e psíquico também. E isso demanda necessidades de acolhimento e de cuidado, né, para que os profissionais possam realizar uma descompressão, para que eles possam falar sobre esses momentos, sobre essas vivências, né, e, se possível e preciso, necessário, o acolhimento aí individual. Tá? Vou falar rapidinho sobre fatores de risco e fatores de proteção para que nós não necessitemos desenvolver processos de adoecimento. Estou falando de adoecimento no sentido de um processo mais prolongado, de um processo onde demanda muito mais de você e demanda também uma ajuda profissional. Mas todos nós vamos vivenciar tristeza, frustração, né? Como eu falei, alteração no sono vigília, por conta dos acontecimentos. Mas um adoecimento, né, ele justamente vai nos acompanhar de uma maneira mais demorada e mais sofrida. Tá? Então, nós temos alguns elementos importantes para pensarmos aqui. A nossa baixa competência interpessoal, ela também pode ser um fator de risco, no sentido de que quando eu não comunico o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, ou às vezes até nas próprias redes sociais eu posto algo sorrindo, mas na verdade eu não estou com vontade, né, aí de sorrir. A nossa baixa capacidade de adaptação, às vezes um novo local de trabalho, um novo setor, um novo gerente, um novo colega, se eu tenho a dificuldade de adaptação, tudo isso vai ser sofrido, e pensar a pandemia para quem tem dificuldade de adaptação é pensar, né, nesse sofrimento diário aí, tá? Vitimização ou protagonismo, né? Então, como que nós profissionais podemos estar vivenciando o protagonismo do profissional de saúde, quando que a gente, né, problematiza, mas a gente também não consegue, né, realizar as atividades a contento, quando que a gente não está, vamos dizer assim, também sendo parceiro, né, para que aquele processo de trabalho consiga também se desenvolver. As condições de trabalho, falamos aqui das condições dos hospitais, das UPAs, das condições de quem trabalha também no nível central, né? Algumas questões melhoraram, outras, né, nem tanto, nesses vários ambientes aí, tá? Os processos de trabalho precisam ser claros, né? Senão eles podem sim ser um fator, né, de desenvolvimento aí, de adoecimento. E a nossa rede social de apoio, que é extremamente importante. Com quem você pode contar? Você pode contar com a sua mãe, com seu pai, com a sua prima, com seu vizinho. Você mora só, mas você tem pessoas do seu trabalho que você pode contar, né? Ou você não conta com ninguém. Ou é você por você mesmo, né? A rede social de apoio, ela já era um elemento muito integrador dos aspectos psíquicos e agora ela se revela muito mais. Muito mais. Todos nós precisamos ter uma rede social de apoio. Nós precisamos muito mais ainda hoje uns dos outros do que precisávamos
antes. Então, precisamos construir esses laços, esses vínculos. Não dá mais para a gente ter vínculos superficiais, a gente precisa, né, aprofundar os vínculos, conhecer melhor o nosso colega do lado, até às vezes no próprio, né, no refeitório, enfim, que a gente possa realmente construir essas pontes, né, de relacionamentos aí. E aí agora as estratégias, né? Problematizamos uma série de questões e agora as estratégias, né? Primeiros socorros em saúde mental, no sentido de que, se eu vejo que alguém está vivenciando um processo de sofrimento, de que maneira eu posso ofertar ajuda, independente de ser psicólogo ou não? A saúde mental ela é multi, ela é inter, então todos nós podemos estar nos apropriando, né, desse conhecimento enquanto profissionais, né, de saúde, e podemos estar fornecendo essas ajudas, tá? Então, reconhecer que você está com dificuldade, reconhecer que você apresenta alguma situação em que está lhe impedindo de desenvolver as suas atividades, se relacionar, enfim, né? Incentivar a pessoa a falar do problema, a falar do que ela está sentindo, há quanto tempo ela está sentindo, tá? Fazer com que as pessoas percebam que sozinho a gente vai até um ponto e depois a gente precisa que alguém pegue na nossa mão para conseguir fazer com que a caminhada fique mais leve, que a gente consiga, né, se organizar. A gente é profissional que cuida e às vezes a gente não se cuida, então é um momento central, né, para a gente pensar muito na gente, nesse autocuidado também. E se isso não fosse, tudo isso, né, não for suficiente, se for percebido que é necessário uma ajuda profissional, busque ajuda profissional, sem medo, sem tabu, né? Algumas pessoas ainda guardam, às vezes, um tabu em relação ao atendimento psicológico, e é algo hoje fundamental, é algo hoje, né, imprescindível para a gente se organizar, para a gente se escutar, né, para a gente se pensar, para a gente, inclusive, ter um momento da gente com a gente mesmo, que a gente está cuidando de tanta gente, então é um momento para a gente ter com a gente mesmo, marque um encontro com você mesmo, né, no atendimento psicológico, tá? Uma questão importantíssima é a resiliência, o quanto que nós estamos em condições de dar a volta por cima, o quanto que nós aproveitamos as experiências vividas para conseguirmos nos sobrepor aos desafios e às dificuldades, né? Então, a primeira questão, e que tem muito a ver com saúde mental, quando a gente fala que saúde mental é a capacidade de se perceber, é justamente isso. Como eu me percebo? Como eu me vejo, né? Como é que está o meu nível de autoeficácia e autoconfiança, né? A gente fala muito de autoestima. A autoestima não tem só a ver com as questões estéticas, tem a ver com o quanto eu me valorizo, com o quanto eu me acho competente, o quanto eu me acho valioso, o quanto eu me acho amado, querido, enfim. Então, isso vai impactar diretamente nessa minha autopercepção sobre autoeficácia e autoconfiança, tá? Otimismo aprendido. Isso está na cartilha de saúde mental, gente, produzida pela USP, tá? São estratégias, não tem todas aqui, trouxe algumas apenas. Otimismo aprendido, não é o otimismo, né? Ai, hoje o dia está maravilhoso e vai estar dando certo, não. É você aprender com as experiências anteriores e verificar que você é capaz de realizar algo que você, de repente, hoje acha que pode não ser, né, capaz. Então, é você olhar o seu passado, olhar essas experiências passadas e dizer, por que eu não vou conseguir? Isso dificilmente eu vou ter no meu trabalho. Dificilmente eu vou ter no meu trabalho. Tá? Então, por quê? Porque isso é um exercício que você faz diariamente, exercício de negociação, exercício de, né, se olhar e ressignificar uma série de questões que estão postas aí para você, tá? Proatividade, ter iniciativa, por isso que eu falei lá do vitimismo, né? E flexibilidade, para estar se conectando com outras possibilidades sempre, tá? Uma última questão que eu trago, né, da psicologia ambiental é a busca de ambientes restauradores, né? Quem vive dentro de hospital ou quem vive muito tempo dentro de casa,
né? Às vezes estar muito tempo em um ambiente, né? Você fica exausto, mais cansado. Então, quando você muda de ambiente, até mesmo para estudar, quando você muda de ambiente, mudam os estímulos. E se essa mudança de ambiente te proporciona um sentimento de restauração, isso é muito interessante, tá? Então, um ambiente restaurador pode ser você chegar na sua casa e ir para o seu quarto. Um ambiente restaurador pode ser, né, um parque com muito verde. Um ambiente restaurador pode ser uma capela que você visite, ou lá no seu quarto você tinha o seu cantinho ali de oração, tá? Por quê? Porque a psicologia ambiental, ela entende, né, esse ambiente como multidimensional. Então, esse ambiente ele tem elementos culturais, sociais, simbólicos, né? Coloquei também a imagem de um hospital, né, uma aparência mais ruim, com vários pacientes internados, fazendo procedimentos, enfim. Como que esse ambiente ele te devasta, ele já está acostumado com ele, né? Então, sair desse ambiente, buscar ambientes restauradores, com certeza te permite, né, um elemento importante aí na saúde mental, tá? Então, a psicologia ambiental na pandemia, ela também esteve preocupada, né, com as mulheres trabalhadoras, como que ficam os espaços domésticos com as crianças sem ir para a escola, as mulheres trabalhadoras da saúde, que são a maioria, né, são mulheres do SUS. Como que isso impactou as nossas vidas, como que a gente conseguiu se organizar, quem nos deu esse suporte, como foi, ou não deu nada certo, né? Então, é importante nós refletirmos sobre essas questões aí, tá? Então, gente, eu finalizo aqui a minha fala, espero ter colaborado para essa discussão. Não sei se nós temos perguntas aí no chat, né? Espero que a gente possa ter feito algumas reflexões e as estratégias também aqui, né, sobre resiliência. Um outro elemento que eu não comentei, mas que é extremamente importante e que pode parecer bobo, mas não é a gentileza. O comportamento de gentileza, ele é um comportamento agregador, ele é um comportamento que une e aproxima as pessoas, e o contrário também, pessoas que não gostam de aproximação, pessoas que, né, vão lá, de repente, pegar um café, pegam para ela e nem olham para você, enfim. Então, o contrário também é prejudicial, mas esses comportamentos que sempre são agregadores, eles sempre estarão nos possibilitando melhores relações interpessoais e otimizando também a nossa saúde mental. A gente vai aguardar para ver se tem perguntas no chat. Não temos perguntas até o momento. Não sei se tem alguma consideração no chat, algo. Antes de finalizar, quero agradecer aqui o espaço disponibilizado pelo COSEMES e a equipe que nos deu aqui todo o suporte necessário. Estávamos aqui desde 1h30, né, organizando todo esse processo aqui. A gente teve algumas questões iniciais, mas foram superadas, e aí a gente vai para os encaminhamentos finais. Da minha fala, né? Da minha fala. Então, colegas, a gente agradece a participação aqui da Cláudia, que foi de suma importância, né? Trouxe questões muito pertinentes a tudo que a gente está vivendo, né? Muito esclarecedora. Eu acho que enriquece cada vez mais, né, o nosso dia a dia com tantas contribuições, viu, Cláudia?
realmente a gente precisava, né, de ouvir tudo isso. E eu acredito que muitas questões podem ainda surgir, né? Eu até sugiro que a gente pode passar para a próxima palestra, mas que, enquanto isso, né, as pessoas podem, ao final, né, caso tenha alguma questão que queira esclarecer, né, com a Cláudia, acho que pode também ficar para o final, né? Então, Cláudia, nesse momento a gente agradece, em nome da GAT, em nome da DGET, da CESPA, a gente agradece muitíssimo a sua participação, tá? Muito enriquecedora mesmo, tá? Espero poder contar muitas outras vezes. Com certeza. Tá? Obrigada. Então, agora a gente vai chamar aqui o Nicolas Mota, tá? Que é o médico do Sereste, né? Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, aqui no estado do Pará. Tá? Ele vai proferir a palestra sobre felicidade e saúde do trabalhador. Né? Ele que é conhecido como o Doutor Felicidade, não é mesmo? Nicolas, a gente aguarda a sua presença e suas ricas contribuições, que, com certeza, para quem já pôde participar de outras palestras, né, sabe o quanto essa palestra tem a nos acrescentar. Então, gente, curtam bastante esse momento e tragam questões, tá? Explorem o máximo. Eu vou deixar aqui a palavra agora com o nosso colega, tá? Nicolas Mota, com você agora, tá? Obrigado, Vaneusa. Obrigado ao convite também para estar aqui. Falar desse tipo de assunto, para mim, encanta o coração, aquece meu coração, e falar depois da Cláudia aqui ficou até mais fácil, né? Porque ela já acabou abordando muita coisa que eu gostaria de falar se fosse psicólogo. Como não sou, eu sou um curioso da psicologia, né? A gente acaba somando as informações que ela já nos trouxe. Então, iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui, parabenizando todos os colegas, trabalhadores. Ainda estamos, como a Vaneusa colocou, vivendo, né, os dias relacionados ao trabalho, porque todo dia é dia do trabalhador. Dia 1º foi o Dia Internacional do Trabalhador, Dia do Trabalho, e um dia importante que precisa ser comemorado, sempre comemorado. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre felicidade e saúde do trabalhador, e aqui vai o meu abraço, os meus colegas do Sereste, Sereste estadual, todos os Serestes regionais, e todos aqueles que atuam na saúde do trabalhador. Eu vou tentar seguir logo, porque temos muita coisa legal para falar, e eu não quero me delongar, porque senão vou perder algumas coisas importantes para dizer para vocês aqui. Então vamos lá. Felicidade e saúde do trabalhador. Para muita gente são realidades imissíveis. Para muita gente são realidades imissíveis. Eu vou passando aqui, querida, você passa aí. Se eu apertar aqui, vai direto? Não, porque ela está no outro arquivo. Pronto, legal. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Então, são realidades imissíveis. Para muitas pessoas, não se mistura trabalho, saúde e felicidade. Claro que eu discordo disso, e claro que o meu posicionamento aqui, nesta tarde, é tentar pedir ajuda de vocês, para que juntos nós possamos chacoalhar essa mistura, para que de alguma forma ela consiga se misturar. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas realidades e nos trazer algumas reflexões nessa tarde. Primeiramente, trabalho. O que nós falamos sobre a realidade do trabalho, né? Infelizmente, o trabalho para muitas pessoas ele é visto de forma negativa. Você pode passar, querido, próximo? Ele é visto de forma negativa por muitas pessoas. Mas a gente vai começar conceituando um pouquinho, né? Trabalho tem várias, pode passar. Trabalho tem vários vieses, né? Mas eu peguei aqui, com essa imagem do Charlie Chaplin, em tempos modernos, uma conceituação básica que diz assim, que é a medida do esforço feito pelos seres humanos em prol de um fim, bens ou serviços. Atualmente, os homens, chamados trabalhadores, comercializam suas capacidades. Já tivemos momentos difíceis, mais difíceis,
creio eu, quando éramos, por exemplo, forçados a trabalhar, né? Alguém me pagava, ou melhor, me escravizava para fazer um esforço que ele não queria fazer e queria passar para outra pessoa. Hoje, eu tenho capacidades, habilidades, e eu comercializo, entre aspas, obviamente, aquilo que eu tenho de capacidade para uma finalidade, um bem ou um serviço, em prol de um retorno, seja ele financeiro, um salário ou um bem maior, que nós vamos falar aqui. Só que a palavrinha que está ali sublinhada, esforço. Trabalho, muitas vezes, está relacionado com a palavrinha esforço. E é aí que começam os problemas. Pode passar, querido. Muitas vezes se entende que trabalho está relacionado com esforço, e esforço está relacionado com desprazer. Desprazer, dor, sacrifício. E muitas vezes a realidade do trabalho é exatamente vista desta forma. Infelizmente, existem até palavras para isso, né? Talvez você saiba muito bem o que eu estou dizendo. Por exemplo, nós conhecemos uma palavrinha americana chamada happy hour. E todo mundo ama o happy hour. Happy hour significa a hora feliz. E parece que nós passamos a semana inteira vivendo uma sad hours, né? Horas tristes, esperando uma hora feliz, que é o final da sexta-feira, 18 horas, que aí parece que eu me desvencilho daquele trabalho enfadonho, chato, e aí vou viver. Parece que eu não vivo durante a semana toda e vou viver no final de semana. Aí quando chega no domingo é clássico, né? Quando chega no domingo, a hora do Fantástico, e vem aquela música do Fantástico, já fico com depressão. Né, Cláudia? Já vem o sentimento da depressão pós-Fantástico. Né? Todo mundo já pensando, meu Deus, a segunda-feira está chegando. E aí nós poderíamos até dizer que, de fato, existe uma sad hour, que talvez fosse 8 horas da manhã na segunda-feira. Por que eu estou dizendo isso? Houve um estudo feito na Suécia, com mais de quase 300 mil pessoas, na qual se descobriu que o horário de maior incidência de acidentes, de doenças cardíacas graves, infarto agudo do miocárdio, muitas vezes aconteciam segunda-feira, 8 horas da manhã. Será que é coincidência? Eu não creio que seja, não. Para mim, acaba sendo uma sad hour para muita gente, porque a visão é negativa. Pode passar. E como é que nós vamos fazer isso, mudar essa visão negativa do trabalho? Primeiro, eu dou 3 propostas bem simplesinhas, tá? Eu não gosto de dar aula, gente, como professor. Para mim, são reflexões para provocar aqui nosso entendimento. O primeiro, mudando o olhar. Se você não pode mudar a situação, mude a perspectiva do seu olhar. Um autor desconhecido. Nós podemos ter um olhar diferente, né? A Vaneusa sabe que eu gosto das minhas palestras, eu gosto de cantar, né? Eu não sou cantor profissional, sou um canteiro, né? Hoje eu não vou cantar, porque eu estou com vergonha aqui de cantar, né? Muita gente estranha perto de mim aqui, estou brincando, né? Só para dizer para vocês, essa daqui, eu vou cantar um pedacinho, me perdoe, eu vou cantar um pedacinho aqui, olha que vergonha, mas tem uma canção que mexe muito com o meu coração, e é um samba muito antigo, de Paulinho da Viola, chamado Sei Lá Mangueira. Não sei se vocês já ouviram essa música. E diz assim, mais ou menos, vista assim do alto, mas parece um céu no chão, sei lá. Em Mangueira a poesia feito mar se alastrou, e a beleza do lugar, para se entender, tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar, e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei. Não sei se toda a beleza de que lhes falo, olha que coisa linda, sai tão somente do meu coração. Em Mangueira a poesia não sobe e desce constante, anda descalço ensinando um modo novo da gente viver, de sonhar, de pensar, de sofrer. Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não. A Mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Ó, que vergonha de cantar aqui para você. Mas olha, que legal. Olha que coisa linda. O cara está falando sobre o Morro da Mangueira. Gente, ele começa dizendo uma visão de cima do Morro da Mangueira.
não tem como dizer que o morro é bonito. Tem as suas feiuras, suas agruras. Existem casas mal construídas, rebocos, talvez o esgoto em céu aberto. Não há uma beleza arquitetônica que podia se dizer. Só que o autor é apaixonado pela Mangueira, pelo Morro da Mangueira. Então, para ele, ali é uma poesia que fica subindo as calçadas, tal. A poesia parte do coração dele e faz ele olhar diferente àquela situação difícil. Sabe aquela outra frase que se dizia antigamente? Quem ama o feio, o bonito lhe parece? A provocação é essa. Não olhe o seu trabalho como algo feio, ruim, triste. Talvez tenha agruras, talvez tenha dificuldades, talvez tenha um chefe que você não goste tanto, talvez haja discussões entre os seus colegas, talvez haja agruras, mas se nós, primeiramente, mudarmos o nosso olhar, nós sempre vamos encontrar coisas boas, mesmo em meio a coisas difíceis. Vamos adiante. Colocando leveza no dia a dia. Gente, o melhor nutriente do corpo é a leveza da alma, dizia Paola Holden. É a leveza da alma. Há um filósofo que eu sou apaixonado, Parmênides de Eleia, e ele fala sobre a beleza da leveza. Ele dizia o seguinte: entre opostos sempre tem um positivo. Por exemplo, entre o calor e o frio, qual é o positivo? O calor, porque o frio é a ausência de calor. Quando chega o calor, o frio desaparece. Entre a luz e a escuridão, o positivo é a luz. A escuridão é a ausência de luz. Quando chega a luz, a escuridão logo vai embora. E entre leveza e peso, o positivo, segundo Parmênides, é a leveza. O peso é a ausência de leveza. Se nós colocarmos leveza no nosso dia a dia, nós diminuímos o peso do nosso trabalho, por exemplo. E se o teu trabalho está parecendo pesado, meu amigo, coloque leveza nas suas relações com seus colegas, com seu chefe. Se você coloca leveza nas suas relações, o peso desaparece. Vamos adiante. E, por fim, encontrando o propósito, talvez o mais importante de todos. Stephen Hawking disse um dia: não desista do trabalho, o trabalho dá a você significado e propósito para a vida. Teresa d'Ávila, uma santa da Igreja Católica, diz: é justo que muito custe o que muito vale. Por quê? Vamos voltar lá ao esforço? Se trabalhar, de fato tem a ver com esforço, e nós temos essa clareza. É, sim, um pouco de sacrifício. Temos que, a labuta exige de nós um sacrifício. Mas se eu sei por que eu trabalho, a finalidade, o fim, e sei que esse fim tem um valor, fica mais fácil trabalhar. Porque o meu esforço não é à toa. Eu sei por que eu estou tendo esse esforço. É justo que muito custe, é justo que tenha sacrifício, porque eu sei o valor final. E, meus amigos, meus colegas, nós trabalhamos pela saúde. Nada é mais nobre do que trabalhar pela saúde humana. Quando eu sei que a minha atuação lá na frente, lá na ponta, vai fazer o bem à saúde física ou mental de alguém, ali há um valor inquestionável. E aí, se eu descubro o valor, eu descubro porque todo dia eu acordo para trabalhar e me esforçar. Vamos adiante. Me perdoem uma frase minha diante de todo esse cenário. Eu escrevi assim: encontre sentido, amor e propósito no esforço dos teus passos, e logo as pedras que trazes na tua bagagem se tornarão novelos de algodão doce. Se nós encontrarmos, de fato, realização, valor nessa finalidade do que eu faço no meu trabalho, eu vou encontrar leveza no caminhar, satisfação, alegria e saúde, mesmo sendo no trabalho. Olha que bonito. Talvez aqui a gente já terminasse a nossa palestra todinha, mas a gente ainda vai seguir um pouquinho. Aqui eu finalizo a primeira parte, trabalho. Vamos à segunda parte. Vamos falar sobre saúde. Eu não vou chover numa molhada, a maioria dos profissionais que estão aqui assistindo são da área da saúde. A maioria de vocês sabe muito bem como anda a nossa saúde, sabe muito bem das nossas mazelas, das nossas dificuldades, sabe que a saúde pública é um grande desafio, sabe que isso não é só no Brasil, em vários países vivemos a mesma dificuldade com a área da saúde, mas estamos aqui para mudar essa realidade. E talvez por isso, hoje, a GAT trouxe para nós essa reflexão, para falarmos de coisas, eu gostei quando a Vanessa colocou no início,
falar de coisas leves, né? Numa realidade tão difícil, tentar botar um pouco de leveza e alívio diante dessa realidade. E aí nós vamos falar de saúde sob outro foco. Vamos lá, meu amigo. Seria possível unir saúde e trabalho na mesma realidade? Para muitos não, mas é óbvio que sim. Vamos lá. Em 1947, há mais de 70 anos atrás, alguém foi muito feliz quando conceituou saúde na Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Todos sabem esse conceito, e desse conceito eu só trago duas colunas desse conceito. A primeira coluna, um olhar mais ampliado de saúde. O olhar mais ampliado não é apenas a não ter doença, mas é um olhar de qualidade de vida, de bem-estar, tanto que está escrito, é um bem-estar biopsíquico social, e aqui eu já falo de saúde mental, eu já falo de saúde física, mas falo também de social, dos nossos relacionamentos e tudo mais. Tudo isso impacta na minha saúde. Olha como é bonito esse conceito. E a segunda coluna é um conceito positivo. Eu tiro o olhar do negativo, não é só não ter doença. Porque muitas vezes a gente vai chegar no consultório, e eu sou médico, né? Eu nem me apresentei, né, Vanessa? Depois eu falo no final. Mas eu sou médico e eu digo, no consultório, muitas vezes, nós médicos fazemos a primeira pergunta: o que você está sentindo? Mas raras vezes algum colega médico vai perguntar: como você está se sentindo? Olha qual é a diferença. Eu posso não estar sentindo nada. Você está sentindo alguma coisa? Dor de cabeça, dor no peito, dor no corpo? Não, doutor, não estou sentindo nada. Você está tendo algum sinal, por exemplo, mudou a cor da sua urina, ou alguma alteração na pele? Não. A maioria dos colegas médicos talvez pedisse para ele ir embora. Você não tem nada. Mas eu não perguntei. E como você está se sentindo? Bem-estar, estar bem. O estar bem, ele extrapola somente sintomas e sinais físicos. Muitas vezes, e a Cláudia deu aqui um banho para todos nós, muitas vezes, silenciosamente, está digerindo a nossa alma os problemas mentais, por exemplo. Eu estou bem fisicamente, mas estou com uma depressão que não me faz deixar de sair da cama. Então, precisamos ampliar esse conceito que já está no papel, precisamos tirar do papel. Vamos lá, meu amigo. E aqui tem, em busca do equilíbrio. Eu gostei quando a Cláudia colocou que ela não gosta muito da palavra do novo normal, né? Eu também não gosto muito, não, acho que é delicado, essas nomenclaturas, eu sou muito chato com nomenclaturas, porque às vezes elas deixam um estigma, uma marca ali, e às vezes não é tão positivo. Mesma coisa, busca do equilíbrio, parece que todo mundo quer equilibrar, a vida tem que ser o equilíbrio. Calma, eu gosto de usar, em vez de equilíbrio, gosto de usar balanço. Eu gosto de usar o que o brasileiro adora, um swing, né? Eu acho que a nossa vida é um eterno desequilíbrio, entre aspas, eu vou explicar o porquê, e essa busca do equilíbrio. É claro que eu tenho que buscar o equilíbrio. Por exemplo, aqui na figura, saúde profissional, equilíbrio da saúde física com a saúde espiritual, mental, emocional, e todas as saúdes que nós temos, eu vou buscar o balanço, o equilíbrio entre elas. Mas vamos ser sinceros, dificilmente nós vamos estar perfeitamente equilibrados. Porque, vamos ser sinceros, se você tem 20 a 30 anos de idade, você acabou de entrar no mercado de trabalho, você vai dedicar horas e horas para entrar de verdade no mercado, você vai se esforçar, você vai trabalhar, você vai talvez estudar até tarde, ou seja, a sua saúde profissional, ela vai ter um enfoque maior e talvez você não consiga ter tempo para ir para a academia. Mas é importante, claro que é fundamental a saúde física, mas entenda, na busca do equilíbrio eu sempre olho para o centro, mas eu preciso ter tranquilidade da alma para dizer: calma, Nicolas, hoje é o teu momento, hoje eu preciso me dedicar um pouco mais aos estudos, e sem neurar com isso, sem neurar, acordar, poxa, hoje, olha, eu gostaria de ter caminhado ontem no museu, mas eu não caminhei porque ontem eu precisava fazer aquele projeto. Hoje eu vou caminhar. E aí você coloca tranquilidade e não gera mais uma fonte de estresse. Mais uma fonte de estresse. Essa busca de equilíbrio não pode nos estressar e não pode nos neurar. E aí tem as palavras: bem-estar, estar bem, qualidade de vida, vitalidade. Eu adoro essa palavra, vitalidade. Gente, quer ver uma coisa maravilhosa? Chega no teu ambiente de trabalho
E aí tu vê os teus colegas, vê aquele teu colega que é enérgico, que está atuando, o outro ali é mais calado, mas está ali trabalhando, labutando. Até aí tudo bem. Tenta olhar o brilho nos olhos dos teus colegas. É o que eu tento fazer quando atendo, né, no olhar do meu paciente, que os olhos não escondem, não conseguem esconder. Aquela pessoa pode estar até com a saúde boa, mas ela tem falta de brilho no olhar. Aquela pessoa está triste, aquela pessoa não está legal, aquela pessoa não tem saúde, que eu possa dizer que, no conceito amplo de saúde, ela tem saúde. Então, falta vitalidade. Alguns usam o termo bom funcionamento. Lá na frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? É o funcionar bem. Às vezes, eu me lembro quando eu tive meu primeiro carro, né? O meu primeiro carro, ele já era um carro velho, né? Que o meu pai já me deu, que já tinha passado por ele, e chegou até mim um carro meu velho. E eu, jovem que era, não sabia cuidar de carro. Então, eu estragava o carro, entre aspas, com combustível ruim, vivia na reserva. Eu estou abrindo meu coração hoje aqui, para todo mundo aqui, nesse público aqui. Mas eu não cuidava, então meu carro ele funcionava, mas ele não funcionava bem, ele funcionava no limite. Um belo dia, ele deu PT e parou. O ser humano também, às vezes, funciona no limite. Às vezes ele está mal funcionando, mas um dia ele vai parar, ele infarta, ele faz um derrame, ou ele faz uma depressão, porque ele estava funcionando, talvez, no seu limite. E o conceito de wellness, o americano faz uma separação do wellness com well-being, né? Hoje é uma separação, o conceito de well-being muito mais de felicidade, de uma saúde mais ampliada, de bem-estar mais ampliado, depois a gente vai falar sobre isso. E o wellness, nesse sentido, pode passar, meu amigo, esses pilares que todos nós estamos carecas de saber, né? Alimentação saudável, atividade física, sono reparador, gerenciamento de estresse, são alguns pontos que ninguém discute mais, porque todos sabemos que eles fazem bem para a saúde. Aí, quando se pensa na realidade do trabalho, estamos falando do trabalho. Na realidade do trabalho, qual é a realidade do trabalho que hoje providencia uma alimentação saudável? Muitas vezes, durante o final de semana, nós comemos bem. Quem pode almoçar em casa, às vezes, consegue almoçar direito, mas muitas vezes, na realidade do trabalho, é aquele salgadinho da tia que está passando na frente, é aquele Guaraná 100% que eu vou tomar ali na rua, né? Porque não tive tempo para procurar uma alimentação saudável. Isso é lamentável e temos que modificar isso. Qual é o trabalho que favorece a atividade física para nós? Vamos ser bem sinceros? Pouquíssimos trabalhos favorecem a atividade física, muitas vezes o nosso horário é apertado, quando eu pego a condução para ir para casa, chego em casa já sem energia, não consigo mais malhar e fazer nada. Então, nós precisamos pensar que isso aqui são pilares de qualidade de vida inquestionáveis. Eu preciso transformar isso numa realidade dentro do trabalho também. Vamos adiante. Eu estou passando porque tem muita coisa legal para a gente falar aqui. Pode passar, meu amigo, por favor. E aqui eu queria dar um olhar bem rapidinho sobre essa realidade. Precisamos evoluir, avançar e mudar antigos paradigmas. Eu vou falar porque eu sou médico e aqui eu posso falar da realidade médica, tá? Muitos anos a medicina foi tratada como medicina curativa apenas. Ou seja, o foco é a doença. Eu não vou atrás da pessoa para ver se ela vai adoecer ou prevenir a doença dela ou promover saúde, não. Eu espero ela adoecer e ela vem a atenção básica de saúde, por exemplo. Chega no posto de saúde, ela está doente. Eu tenho que pensar em aparatos de diagnóstico e terapia. Eu acho que isso não acontece aqui em Belém, acho que isso aqui é uma realidade de outro país, né? Que tem países aí que só pensam em diagnóstico. Então, nós temos propaganda na televisão, o ultrassom 3 Tesla, e aí aquela tomografia de última geração, aquela ressonância magnética, ou seja, se divulgando na televisão formas de diagnosticar. É para dizer, meu amigo, fica na tua casa, vive a tua vida, quando tu adoeceres, vem aqui com a gente, que a gente tem como diagnosticar o que tu tens, a tua doença. E terapia. E aí tivemos uma proliferação de farmácias, né? Isso não existe aqui em Belém, né? Eu sei que é uma outra realidade. Tem cidades aí, pasmem, que tem de 4 esquinas, tem 3 farmácias naquelas 4 esquinas, né? Aqui em Belém é bem diferente isso, a gente vê que não acontece isso, mas é uma realidade baseada em medicina curativa. Eu estou preocupado com a doença, não estou preocupado com a saúde de fato. Depois de um tempo se evoluiu para a medicina preventiva, o Brasil já começa a dar alguns passos nessa direção,
e depois a promoção à saúde. Hoje, no planeta, existe muita gente falando de saúde, anos-luz na frente de nós. Vamos ser bem sinceros. Precisamos falar mais de como promover a saúde e não apenas olhar para a doença. Eu não preciso só pensar que o meu trabalhador não pode sofrer um risco de um acidente de trabalho. Eu não posso pensar que eu tenho que prevenir tal doença profissional. Eu tenho que ir além e pensar, peraí, o que eu posso fazer para promover ainda mais as potencialidades de saúde que esse cidadão tem? Aí eu mudo o foco. Pode adiante, amigo. E aí, o foco na doença, foco na doença, foco na saúde. Pode adiante. Estamos muito atrasados. Vamos. Aí você pode me dizer, não, Nicolas, com certeza isso aí não é da nossa realidade. Eu não vou ler isso tudo aqui, mas só para dizer para vocês, né, que existem o Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, PNSST, Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, PNSTT, Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS. São vários P's, né? A gente tem muitas siglas hoje em dia na saúde e não saímos do papel. Porque desses dois quadros que vocês estão vendo na televisão, na tela aí, vocês veem, à esquerda, nós temos aquilo que hoje está no papel e só acaba sendo a prioridade. Proteção da saúde, diminuição da morbimortalidade, prevenção de acidentes e doenças, eliminação ou redução de riscos no ambiente de trabalho, recuperação, reabilitação da saúde. Aqui está no papel. Eu tirei essas palavras dos objetivos e finalidades desses documentos que vocês estão vendo, e que todos os dias nós estudamos. Mas também está no papel palavras bonitas como ações de atenção integral à saúde. Pensar a saúde de forma integral jamais pode ser de forma superficial ou segmentada. Eu tenho que falar da saúde física, mas eu sou obrigado a pensar em saúde mental. Eu sou obrigado a pensar, não dá para separar o corpo da mente do ser humano. Eu preciso pensar como um todo no ser humano. Eu tenho que falar de melhoria da qualidade de vida, melhoria das condições e dos modos de viver, e aí sim, promoção da saúde e o melhor de tudo, aumento da potencialidade da saúde humana. Gente, tudo isso está nos papéis aqui, tá? Isso eu não estou inventando a roda. Isso aqui está nesses documentos que são basais da saúde pública no país. Está aqui, não estou inventando nada. Só que nós precisamos tirar do papel não só aquilo que foca na doença, mas aquilo que foca na saúde, enquanto promoção, enquanto potencializar a saúde humana. Vamos adiante, amigo. Meninas, vão dizendo o horário para mim, por favor, tá? Eu estou aqui, isso aqui eu fico entusiasmado, eu falo uma tarde toda com isso aqui, tá? E aí vem essa perguntinha que me provocou, né? Ok, Nicolas, tudo isso é muito bonito, mas se às vezes lutamos para conseguir ao menos os EPIs nas empresas, parece pura utopia, não acha? É verdade, muitas vezes a gente vai falar de saúde, a gente não tem nem o EPI, o equipamento de proteção individual. Muitas vezes eu não tenho segurança mínima no ambiente de trabalho. E aí tem uma rampa na minha empresa e não tem uma fita antiderrapante. E aí parece que esse básico não está sendo feito. Quanto Nicolas, tu vai falar aqui de promoção da saúde, de felicidade, parece utopia. E sim, se for utópico, eu vou lutar até o último dia da minha vida por essa utopia, para ver se ela se torna realidade. Pode passar, meu amigo, porque a minha resposta é, o que fazer? Cruzar os braços? Não, pode passar. Que tal começar a nadar contra a maré? Ser aquele peixinho que nada contra a maré. Vai ser mais difícil, eu te garanto, vai dar mais trabalho, eu te garanto, mas é a nossa melhor missão, porque aqui tem propósito. Aqui tem propósito. Quando eu conseguir observar que na minha realidade de trabalho mudou-se um pouco a chave, aí sim eu posso dizer que existe um sentido maior para o que eu faço todo dia. Vamos adiante. Aqui terminamos a segunda parte. Vamos para a terceira e última parte, falar um pouquinho de felicidade. Estamos precisando falar de felicidade. A Vaneusa já falou aqui, a Cláudia já falou aqui. Precisamos encarar com leveza esse momento difícil que estamos vivendo. Certamente, muitos de nós perdemos parentes próximos, amigos próximos. Estamos vivendo tempos difíceis, de fato. Mas estamos aqui com a proposta, meu amigo,
mesmo com todas as adversidades, nós podemos encontrar determinantes de felicidade. E aqui eu vou dar uma abordagem bem rapidinha para vocês sobre aquilo que eu tenho estudado hoje mais na minha vida. Eu sou médico, né? Eu trabalho com perícia, eu sou médico do trabalho, médico do tráfego, também trabalho com habilitação e tal, mas eu sou um curioso da felicidade. Hoje eu tenho um curso de neurociência da felicidade. Hoje eu tenho uma titulação chamada Chief Happiness Officer, né, que é uma titulação internacional, que é como se fosse um executivo de felicidade para as empresas. Eu também tenho um curso de coach em psicologia positiva, e sou um curioso, leio tudo relacionado à área. E aqui eu vou trazer para vocês, em 10 minutos, mais ou menos a base disso tudo aqui. Para começar com essa imagem, pode voltar, amigo, desculpa. Para começar com essa imagem, eu preciso entender que ao meu redor, talvez muita gente não vai entender o que eu estou dizendo. Mas se eu entendi, eu posso multiplicar essa informação. Eu posso impactar positivamente na vida das pessoas. Esse é o convite que eu te faço. Vamos lá. Não dá para falar de psicologia de felicidade sem citar a psicologia positiva. Peço perdão aqui à Cláudia, peço perdão aos psicólogos que estão assistindo, né? Não sou psicólogo, sou um aficionado pela área, mas eu sei que isso aqui é uma área nova da psicologia e que, claro, como tudo que é novidade, tem controvérsias, tem questionamentos, e eu estou aqui, não estou para defender, né, a fundo por não ser psicólogo, mas hoje tenho lido, estou fazendo ainda um curso, inclusive, online, na Universidade de Massachusetts, né, que fala sobre The Science of Well-being, né, fala a ciência tida como a ciência da felicidade. E quando se fala de felicidade, não dá para não falar de psicologia positiva, que foi originalmente, claro, tem vários autores, mas Martin Seligman, uma figura lá americana, um grande psicólogo, que acabou traçando um pouquinho a linha da psicologia positiva. Ele, com um parceiro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, disseram o seguinte, isso no ano de 2000, o foco exclusivo nas patologias havia dominado a psicologia por muito tempo, resultando em um modelo marcado pela ausência de conhecimento sobre as características positivas humanas, sobre aquilo que fazia a vida valer a pena. A primeira fala deles era, a psicologia é fantástica, mas ela precisa não só olhar para a doença, mas olhar o que é que gera saúde mental, não só o que gera doença mental. Pode seguir, amigo. Um outro autor, Schoonmaker, né, da Universidade de Harvard, escreveu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Excelente o livro, acessível, é um best-seller, acessível para qualquer pessoa. E ali ele pega esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele define o seguinte, ao analisar um gráfico de dispersão em relação às variáveis do comportamento humano, é preciso observar e estudar o ponto discrepante do gráfico, o ponto fora da curva. Olha que interessante. Se eu pegasse hoje, fizesse um estudo, pegasse 1000 pessoas que perderam um ente querido para a pandemia. Veja bem, 1000 pessoas que perderam um ente querido. E aí eu vou analisar psicologicamente os efeitos psicológicos dessa perda. Como foi o luto dessa pessoa, a Cláudia falou sobre luto aqui, os impactos no humor, os impactos na saúde mental daquele ser humano. E aí, ao final, eu vou escrever um trabalho. Para escrever um trabalho, estatisticamente, eu sou obrigado a excluir os pontos discrepantes. Aqueles pontos que estavam muito abaixo da média ou acima da média, eu tiro, elimino esses pontos e aí eu estabeleço uma média. E aí eu posso concluir o trabalho dizendo que, em média, um exemplo, vou dar um exemplo aqui bem por alto. Em média, desses 1000 pacientes, em média, o luto deles durou 2 meses. Um luto, né, conceitualmente, pela psicologia, como um luto. Digamos, durou 2 meses. E o impacto do humor foi X. Isso é média. Aí, o Schoonmaker falou o seguinte, mas espera aí, tem pontos discrepantes para baixo. Existem pessoas que duraram, o luto se prolongou por 6 meses. Por exemplo, estou falando aqui bem por cima, tá? E aí, em vez de, a média foi 2 meses, e naquelas pessoas ali desenvolveram uma depressão e ficaram 1 ano adoecidas, outras ficaram 6 meses vivendo aquele luto. Só que
existem pontos discrepantes para cima também, positivos. E aí, curiosamente, daqueles 1.000, tivemos ali umas 3 pessoas que elaboraram o luto de uma forma muito saudável, conseguiram reagir de uma forma extremamente resiliente. E aí a proposta do Schoenecker é, vamos estudar essas pessoas para tentar entender o que é que pode ser determinante de uma melhor resposta em termos de saúde mental, de comportamento humano. E aí eu posso, de repente, no futuro, aplicar isso para esses que estão abaixo da média, para que eles venham até a média, ou até pegar a média e elevar a média. Essa é a proposta do Schoenecker com o jeito Harvard de ser feliz. Vamos adiante. E aí me pergunto sempre, né, Nicolas, qual é o conceito de felicidade? Essa é a grande pergunta da humanidade, né? Todo mundo quer responder essas perguntas. Qual o sentido da vida? Né? O que traz felicidade? E assim, depois de muitos estudos e, claro, muitas publicações, ainda não se tem, obviamente, um conceito definitivo de algo tão subjetivo, algo tão simbólico. Aqui eu trago o construto de conceito conceitual que é mais usado hoje internacionalmente pela psicologia positiva, que é o construto de 2005 da Sonia Lyubomirsky, Sheldon e Schicad. E eles falam de forma simples: felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a vida possui sentido e vale a pena. Ah, Nicolas, ficou complexo. Vamos traduzir de forma simplória. Não, minto, não simplória, mas de forma simples. De forma simples, seria eu ter mais emoções positivas do que negativas no meu dia. Claro que se eu tiver muitas emoções negativas, é difícil de experimentar essa felicidade mais duradoura, né? Todos nós, gente, temos emoções positivas e negativas o dia todo e todo dia, tá? Eu posso ter experiência positiva que talvez de um bom dia de alguém que me deu no elevador. Talvez eu chegar no meu trabalho e alguém me recebeu com alegria, com um abraço. Hoje a gente nem pode mais abraçar as pessoas, infelizmente. Mas eu cheguei e, de repente, o meu colega de trabalho levou uma lembrança para mim que ele lembrou na viagem que ele foi. Aquilo são emoções positivas que eu experimento, assim como eu posso experimentar emoções negativas. No conceito é o seguinte: se eu vivo mais emoções positivas do que negativas no dia a dia, e aqui eu posso interferir nessas emoções positivas, tá? E aí eu somo a isso uma experiência de sentido e propósito. Ou seja, eu não estou aqui na vida, né, como uma folha ao vento. Eu sei o meu porquê, eu encontro o propósito, eu sei que eu posso impactar positivamente na vida das pessoas, eu sei que eu posso fazer o bem, eu sei que eu posso ajudar o planeta a ser mais saudável, eu sei que eu posso melhorar o meu ambiente de trabalho, eu sei que eu posso levar alegria para uma pessoa que está triste, eu sei que eu posso dar de comer a quem tem fome. Ou seja, quando eu tenho um propósito maior, eu sei que ali a minha vida tem sentido e faz falta naquela pessoa. Eu gosto muito também da visão de Viktor Frankl, né, da logoterapia, né, que fala sobre o sentido de viver, sentido da vida, né, e ele no campo de concentração, isso é um resumão, eu nem ia falar isso aqui, mas me lembrei agora, no campo de concentração, ele estava ali entre a vida e a morte, aquela falta de sentido para acordar no dia seguinte. Um belo dia ele arranja uma plantinha, e aquela planta é um ser vivo, que se ele não regar, ela vai morrer. Então, todo dia, ele cuidava da sua própria vida, porque tinha um sentido. Caso ele morresse, aquela planta ia morrer. Vamos ser sinceros aqui entre nós? Quando nós somos jovens e não temos filhos, por exemplo, nós tratamos, por exemplo, um esporte radical de uma forma. Não é verdade? Agora, se porventura eu tenho um filho como eu tenho um filho, eu já vou pensar 2 vezes em saltar naquele bug jump lá. Porque, cara, de repente eu morro por uma aventura e, de repente, o meu filho como vai ficar? Então, é interessante que, eu acho que se fizer uma estatística, depois que você tem filho, a maioria já tem um pouco mais de medo de subir no avião, né? Parece que é um sentimento, se eu for embora, alguém vai sentir a minha falta de fato. Isso é mais ou menos, estou aqui bem traduzindo de forma bem simples, agora talvez simplória, o sentido de viver. Então, felicidade, ter mais emoções positivas que negativas,
e ter sentido para viver. No trabalho, já estamos falando sobre saúde do trabalhador, no trabalho, se eu conseguir levar isso para as unidades de saúde, para o atendimento das pessoas e para os profissionais da área da saúde, fazer com que eles encontrem sentido e propósito no seu trabalho e experimentem mais emoções positivas no dia a dia de trabalho, eu estou promovendo felicidade no trabalho. Vamos adiante. Já estamos terminando, e aqui o próprio Seligman, né, que foi um dos pais aí da psicologia positiva, propôs um modelo chamado PERMA. PERMA é um acrônimo, né, que quer dizer o P, Positive Emotions, né, emoções positivas. O E, Engagement, engajamento. O R de Relationship, relacionamentos. O M de Meaning, significado, sentido, propósito. E o A de Achievements, realizações. O que ele quis dizer? Olhem para essa tela, isso aqui é muito, muito interessante, eu sou apaixonado por isso aqui. Se nós tivermos mais emoções positivas, e aqui soma de novo tudo das pequenas coisas, aqui eu preciso também mudar o meu olhar para valorizar essas coisas, tá? Porque às vezes, gente, nós estamos tão anestesiados que a gente não vê as coisas boas ao nosso redor. Não é, Cláudia? Muitas vezes não percebemos as coisas bonitas ao nosso redor. E aí, por exemplo, o meu filho está ali fazendo seus primeiros rabiscos num papel e eu, na correria do meu dia, não valorizo aquilo. Mas se de repente eu sento e dou atenção para ele, eu me sinto presente ali ao lado do meu filho, aquilo eu experimento uma emoção positiva. Mesma coisa no trabalho. Você, meu amigo, minha amiga, meu colega de trabalho, se você puder descobrir a força que tem os seus dentes mostrados para os outros, com um belo sorriso, você nunca mais vai deixar de sorrir para as pessoas. Chegue no trabalho e dê um sorriso para quem está precisando. Às vezes, tudo que a gente precisa é um sorriso. Ah, o problema com a máscara. Mentira! Lembra que eu falei lá no início sobre vitalidade? Nunca nós tivemos tanta capacidade de ver o brilho nos olhos das pessoas e um sorriso nos olhos, mesmo com máscara. Impressionante como a gente consegue enxergar além da máscara um sorriso, porque o nosso rosto ele tem várias nuances, né, musculares, e aí é fácil de perceber se a pessoa está sorrindo. Que bom! Então, emoções positivas feitas todos os dias. Engajamento, aqui daria uma outra palestra, né? Tem um autor que é o Mihaly Csikszentmihalyi, que ele fala do engajamento no trabalho. Ele fala da teoria do flow, sensacional. Sabe aquela coisa que você faz, que te dá tanta alegria, tanto prazer, que você não vê a hora passar? Os primeiros romances da nossa vida, né? Você estava com a sua namoradinha lá na praça ou no cinema, e parece que o filme foi tão rápido, porque você não viu a hora passar, porque os apaixonados não veem a hora passar. Não é verdade? Por que nós perdemos as paixões da nossa vida? Por que nós nos desapaixonamos com a vida? Quando eu chego no meu trabalho e desculpo o propósito do meu trabalho, e aí uma certa hora você vai falar assim, cara, hoje foi tão legal, que passou tão rápido que eu nem senti. Isso chama-se flow, engajamento, está aqui, é um determinante de felicidade. Aí eu vou finalizar aqui, vou falar, meaning, já falei, propósito, obviamente, já falamos, realizações, deixa como o arremate final, mas eu queria que vocês dessem enfoque no terceiro aqui, no do meio, relacionamentos. De todos os fatores determinantes de saúde e felicidade, isso eu posso falar por milhares de trabalhos publicados, relacionamentos são um dos principais fatores. Eu posso ser um cara rico, saudável, eu tenho realização profissional, aonde eu chego, eu tenho fama, eu tenho respeito, mas eu não tenho bons amigos, eu não tenho um bom relacionamento com a minha família, eu não tenho um bom relacionamento com os meus colegas de trabalho, você não vai poder jamais dizer que é feliz. Jamais. A felicidade, ela tem como, talvez, uma das suas bases, a construção de relações nutritivas.
Construa, meu amigo, minha amiga, nós podemos fazer isso no trabalho. Se nós pudermos fazer isso e estimular os outros a fazerem, o simples generosidade, a Cláudia falou, ser mais gratos, generosos, o poder de olhar para as pessoas com um sorriso, de fazer as pessoas se sentirem bem, e outra, me deslocar de dentro de mim para as pessoas, porque quando nós falamos de propósito, a maioria das coisas relacionadas a propósito tem a ver com o outro, não comigo. Se nós pensarmos menos em nós e mais nos outros, nós seremos mais felizes. Não tem, isso é uma lógica tão clara. E tem uma frase que eu gosto de usar, né? Que o coração da felicidade bate em peitos alheios. Quando eu descubro, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero que os outros me amem. Isso não é felicidade, isso é carência afetiva. Eu quero ser feliz, eu fico mendigando o amor dos outros, mendigando a atenção dos outros, isso é carência afetiva. Aqui a psicologia da Cláudia vai ajudar muito mais do que a minha. Mas quando nós descobrimos, espera lá, hoje eu estou cansado, mas eu percebo que aquela minha colega de trabalho não está bem, ela está pior do que eu. E aí eu engulo um pouco o meu cansaço, para fazer o bem àquela pessoa. No final, eu estarei mais descansado, humanamente falando. Claro, eu não estou exagerando aqui, tá? Existem limites para tudo, né? Mas quando eu desloco o meu propósito para fazer o bem ao outro, seguramente eu me sentirei bem. Todo mundo sabe, né? O fazer o bem. Eu vou terminar, eu estou falando umas coisas que eu nem devia ter falado aqui, mas eu me empolgo com esse assunto. Teve um dia que eu saí de casa, hoje nós vamos levar um pãozinho e café para moradores da rua. Isso era Natal, era dia 25 de dezembro, há muitos anos atrás. E aí fizemos vários misto quentes, bonitinho, lá preparamos café com leite, bacana. E aí fomos, aí saímos de carro, eu estava dirigindo. E aí chegamos na esquina da Padre Eutíquio com a Pariquis. E aí eu vi um rapaz, e estava meio chuvoso o dia, aí tinha um rapaz. Quem vai o primeiro? Nicolas, vai tu. Aí eu fui. Eu sempre sou cara de pau, aí fui. Aí eu fui, cheguei lá perto dele, com educação, porque você sabe que tem uma abordagem, né? Tem que ter um cuidado da abordagem, né? Meu amigo, boa noite, você está com fome? A gente está distribuindo lanche aqui, se você quiser. Eu sei que é simples, mas tem um café com leite aqui, quentinho, e o rapaz ficou super feliz, recebeu o pãozinho e o café com leite. Quando eu volto para o carro, e chego no carro, está todo mundo chorando no carro. E eu chorando igualmente, né, que eu sou um banana chorão total. Porque fazer o bem faz bem. E faz bem primeiramente a nós que fazemos o bem. Isso é investir em bons relacionamentos nutritivos. Vamos adiante, meu amigo. Já estamos caminhando para o final agora, de verdade. Pode ir, amigão, por favor. Florescimento, por fim, ele vem dizer que florescimento é a expressão do potencial que cada um de nós carrega em si e que está ali pronto para existir, precisando apenas de condições essenciais. Eu falei sobre promover saúde, e aqui eu finalizo dizendo que nós podemos promover felicidade, promover florescimento. Quando eu descubro os potenciais e as forças e virtudes que cada um que está comigo tem, e eu invisto nessas coisas boas, tanto as minhas quanto as dos outros, eu permito que as pessoas cresçam, floresçam, olha que bonito isso, né? Floresçam para serem pessoas melhores. E aí, lembra que eu falei lá no início? Aquele carro que funciona mais ou menos, tem aquele carro que funciona bem, e o que funciona no seu melhor. Aqui seria isso. Se eu continuar fazendo, pode passar, meu amigo, que eu acho que o próximo slide nossos ambientes de trabalho, podemos fazer muito mais pela saúde. Aqui no primeiro, proteger a saúde e prevenir adoecimento, isso aqui é óbvio, é base, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso aqui. Mas isso aqui não gera saúde no conceito de bem-estar, como nós falamos aqui, biopsicossocial. Aqui, eu talvez esteja com foco em cima da doença. É o carro que está funcionando apenas. Vou trazer para a empresa aquele empregado que está lá trabalhando mal, adoecido, mas ele está funcionando. Então, ele é como uma engrenagem, né? Aquele chefe ruim, que ele fala, não, ele está funcionando, deixa ele aí. Um belo dia ele vai parar. Quando ele parar, lá vai para a justiça, vai para auxílio-doença, vai acidente de trabalho e tudo mais. Aqui é o primeiro ponto. Eu tenho que trabalhar
óbvio isso aqui é básico, é o funcionamento normal, básico. Aí eu tenho que avançar. Quando eu promovo saúde e bem-estar, eu já tenho um melhor funcionamento da pessoa. Entende que eu não estou falando de utilidade, né? Não é só para o trabalhador estar bem produzindo. Eu também não gosto de ficar nesse foco de produtividade apenas. Não, eu estou promovendo saúde. Então, o meu trabalho, ele permite que aquela pessoa tenha mais saúde. Quando ela sair do emprego, ela vai sair melhor do que ela entrou. Isso é sensacional. E o último ponto, eu vou promover felicidade e florescimento. Então, além de promover um bom funcionamento, eu promovo um ótimo funcionamento. Eu lembrei aqui da relação pais e filhos. Todo pai quer que os seus filhos sejam os melhores homens, os melhores seres humanos, e os seres humanos melhores para esse mundo, para esse planeta, para as pessoas que vão chegar perto deles. E aqui eu não vou apenas querer que eles apenas sejam medianos. Eu quero que eles sejam melhores, inclusive, que eu. Lá em casa eu ensino meu filho tem 17 anos. Eu falo, meu filho, aprenda uma coisa. Tudo que você ouvir, passe por um crivo. Tudo, passe por um crivo. Inclusive o que eu te falar. Ó, porque é muito fácil eu falar, eu sei a verdade de tudo, então tudo que eu te falar é lei. Não, passe por um crivo, até o que eu lhe falar, porque algum dia eu vou errar também. Vamos adiante, amigo? Considerações finais. Acredite, aprender e apostar nos fatores que determinam o bem-estar e a felicidade humana tem benefícios incontáveis. Para você, para os que estão ao seu redor e para todo o planeta. Então, o convite que eu faço a você, não desperdice seu precioso tempo sendo infeliz no trabalho, porque talvez serão 90 mil horas, sad hours, 90 mil horas tristes, em prol de algumas centenas de happy hours. E no final dessa vida, dessa trajetória, talvez com 70 anos de vida, você vai querer aprender a viver só depois de ter trabalhado. E talvez você não tenha mais saúde, nem física, nem saúde mental e nem felicidade para desfrutar dos anos que ainda tem. Tente mudar a chave, mudar o foco e encontrar propósito e sentido para a sua vida hoje. E aí o convite aos colegas trabalhadores aqui, que isso seja multiplicado e alcance os nossos trabalhadores de qualquer área que seja, sejam informais, formais, homens, mulheres, qualquer trabalhador pode e tem o direito de ser feliz. E nós podemos ajudar de alguma forma. Eu acho que esse é o último slide. Eu queria agradecer aqui o convite. Aí vai o meu Instagram, se quiserem, é aberto para todo mundo lá. Tem o meu e-mail aí também. E tem o meu celular, não tem problema não. Se quiser mandar o WhatsApp aí para falar mal, olha, não gostei do que tu falou lá, então pode mandar que a gente conversa, não tem nenhum problema. Obrigado aqui a GAT pela oportunidade, obrigado COSEMES. Aqui, desculpa, aqui eu acabei trazendo o arquivo em PDF, me desculpando ter que precisar de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Cláudia, obrigado a todos. Então, perguntas? Tem alguma pergunta? Alguma questão? Pode ser, claro, com certeza. Eu já logo fazendo o meu, tá? Excelente palestra, como sempre, né? Ótima, adorei. Espero também que os colegas tenham curtido bastante, pelo que eu vi, né? Nas mensagens do chat. Foram só elogios, tanto a palestra, né, do Nicolas Mota, quanto a da Cláudia Sadala. Ótimos, excelente. A Gatti acertou no convite. Bom, gente, se não tiver questões, a gente vai proceder aqui ao encerramento. Tem alguma? Não? Ok. Né? Palmas para o Nicolas e para a Cláudia também. Bom, gente, a Gatti agradece, né, a todos que prestigiaram, né, esse evento, a todos que puderam estar nos assistindo
desde aí do auditório, né, da CESPA, como dos seus locais de trabalho, de casa, de qualquer lugar, né? A gente agradece não apenas aos colegas da CESPA por terem nos prestigiado, né? Quando eu digo CESPA, é nível central, são as GATs regionais, que eu sei que também estavam nos prestigiando, né? Estão. A gente agradece também o apoio, todo o suporte e o espaço do COSEMES, tá? Por ter nos proporcionado esse momento. Te agradece também ao Sereste, eu sei que as colegas estão ali, né? Marco Aurélio, com a sua equipe do Sereste, ali nos prestigiando. Tá? É também uma forma, né, de valorizar a todos os trabalhadores. Esse evento tem esse propósito. Tá? E, claro, né, as colegas da equipe da GAT, da DGETS, a nossa diretora, a Kelly de Cássia, que também está nos prestigiando. Tá? A gente agradece também a Gerência de Educação Permanente por ter, né, liberado a Cláudia para proferir essa palestra excelente. Ao Sereste, como eu já mencionei, né, o Nicolas está aqui representando o Sereste. Né, a gente também agradece às colegas que puderam propiciar, de uma forma direta ou indireta, né, as colegas do CEAL, a coordenação, né, de oncologia, que também nos deram apoio nesse sentido, né, de proporcionar esse evento. Estou esquecendo de alguém. A gente sempre esquece de alguém, né? Mas, enfim, a GAT agradece a todos que puderam contribuir de alguma maneira para a realização desse evento. Né? A gente está estreando, né, nesse tipo de evento, mas espero que tenha ocorrido bem à medida do possível. Né? Espero que esse seja apenas o começo, o início de muitos outros eventos. Né? E eu só queria pontuar que foi se falado muito acerca da saúde mental, né, das relações, né, não apenas as relações de trabalho, mas as relações interpessoais como um todo. Né, e falar disso tudo, falar da questão da felicidade, né, do nosso ambiente de trabalho, e no momento, né, de pandemia, que é um momento que já traz uma carga muito pesada, né, a GAT pensou em temas como esse para trazer justamente essa proposta, né, de leveza, né, de como a gente pode encontrar nas minúcias do dia a dia, né, num pequeno gesto, numa ação, né, possibilidades, né, de trazer um pouquinho de momentos felizes. Né? Como o Nicolas falou, muitas vezes não é a situação em si, né, mas se você mudar a forma de olhar, né, se você mudar a perspectiva desse olhar, as coisas podem ficar mais suaves, né, mais fáceis de lidar, né, e muito mais fácil de você sair disso sem tantas sequelas. Né? Então, assim, é possível falar, sim, de felicidade no trabalho, por que não, né, Nicolas? Então, assim, é uma forma da gente ter um cuidado com a nossa saúde, e isso também é promover saúde mental. Né? E como bem colocou a Cláudia, né, a gente precisa, né, desse autocuidado no nosso dia a dia. Isso é possível, né, é necessário. E falando de saúde mental, gente, em nome da DGETS, né, a DGETS teve a iniciativa de entrar com um projeto, né, de atendimento psicológico emergencial aos servidores da CESPA, né, que nesse momento estão precisando, né, de uma escuta, né, estão precisando de uma atenção, né, e que foi montada uma equipe de psicólogos, né, para que faça esse atendimento, para que leve esse atendimento, né, aos servidores que estão precisando, né, que estão atravessando por esse momento, né, de ansiedade, de perdas, né, tá num processo de luto, enfim, né, que de alguma maneira demonstra carência, né, que necessidade,
de um atendimento, né, mais criterioso, um atendimento que seja realmente profissional, né, para lidar com essas questões. Né? É um projeto que iniciou ano passado, né, no auge da pandemia, por volta de abril, maio do ano passado, e que a gente está retomando agora. Né? Eu digo a gente em nome da DGETS, tá? Tanto a coordenação de humanização, quanto a gerência de atenção ao trabalhador, a gerência de formação e desenvolvimento, com a colaboração de muitos outros colegas, né, da DGETS e também das outras coordenações, a gente está precisando, aliás, a gente iniciou, né, dando a retomada desse projeto de atendimento, e está sendo feito, para os servidores da CESPA, está sendo feito o agendamento, seja por e-mail, tá, que é o e-mail acolher.cespa2021@gmail.com, como também por meio do telefone da GAT, né, pelo 4006-4332, que os servidores podem acessar para que a gente possa fazer esse agendamento. Tá? Então, como é que ele funciona? O servidor, ele entra em contato, tá? Agenda seja por telefone, seja por e-mail. Então, a gente faz um pré-agendamento, e nesse pré-agendamento, o servidor disponibiliza o seu contato, o nome completo, matrícula, o dia, a data da semana e o horário que fica melhor para o atendimento. Então, o psicólogo disponível nesse horário entra em contato, tá, para que haja a confirmação desse atendimento. Tá? Esse é o projeto do atendimento psicológico aos servidores. Tá? Olá, Nicolas. Ah, sim, tá ok. Então, gente, além disso, né, a GAT continua fazendo o agendamento, né, isso em parceria, obviamente, uma iniciativa da vigilância, da epidemiologia, que faz o agendamento. A GAT tem feito o agendamento daqueles servidores que precisam fazer o teste. São aqueles casos em que o servidor entrou em contato com pessoas positivadas, né, e que vem apresentando sintomas. Né, e, preferencialmente, né, esse agendamento é feito para aqueles servidores que estão apresentando sintomas do 3º ao 7º dia, que é quando o teste acusa uma confirmação mais exata. Tá? E, além disso, a GAT continua, né, retomando as suas atividades, seja por meio do acolhimento psicossocial, para atender as diversas demandas do servidor, como também tem os atendimentos nutricionais, agora não apenas no período da manhã, como também no período da tarde. Né? E também a gente está retomando o projeto das práticas corporais e atividades físicas, que leva a proposta da ginástica laboral, leva a proposta da dança, né? Que são formas, né, de estar promovendo saúde e também prevenindo o adoecimento do trabalhador da CESPA. Ok? E a gente tem uma pergunta, né, para você, Nicolas? Vamos aí à pergunta, então, né? Uma colega aqui, a Ana Rosa de Sapinheiro, perguntou aqui no chat: Dr. Nicolas, como sentir felicidade no trabalho quando o servidor é colocado em risco no próprio ambiente de trabalho? Eu falei exatamente sobre isso, né? A gente parte de um princípio negativo para tentar mudar esta realidade. Infelizmente, aquele básico que nós falamos, o básico, né, que para mim deveria ser uma regra em todo o ambiente de trabalho, ambiente com segurança, né, com saúde, claro, com diminuição dos riscos, né, com seus direitos garantidos. Nós não, aqui daria outra palestra, né, mas com o básico garantido, uma boa remuneração, né, com o descanso correto, com o horário dentro do que é aceito pela legislação. Se isso tudo fosse respeitado, a gente vai avançar para águas mais profundas, digamos assim, né? Mas hoje a gente não pode deixar de falar de algo que é mais além, que é mais exigente, só porque hoje a minha realidade não está como nós gostaríamos que estivesse. Nós estamos aqui como agentes de transformação. Então, hoje, quando a GAT
cria um evento como esse aqui, exatamente está promovendo saúde no trabalho. Quando ela pensa em trazer convidados no momento pandêmico, né, em que hoje não temos mais as palestras, né, ao vivo e tudo mais e tal, é uma forma de nós fazermos a nossa parte. Então, para você, querida, a resposta que eu daria com carinho é assim: ajude a mudar essa realidade, faça a sua parte, estimule os seus colegas a fazer o mesmo, conversem com a gestão, converse com os gestores, para que os gestores também se sintam participantes desse processo. E vejam, vou finalizar minha frase dizendo que a felicidade no trabalho traz benefícios em todas as áreas. Eu não gosto de falar de produtividade, né? Como eu falei antes para vocês, que parece uma coisa muito mercantilista, né? Então eu quero só produtividade. Não, felicidade. E aqui o Sean Aker, aquele cara de Harvard, professor de Harvard, disse lá exatamente isso. Curiosamente, as pessoas mais felizes, elas são mais criativas, mais inteligentes, resolvem problemas difíceis de uma forma mais fácil, elas conseguem diminuir conflitos ao seu redor e, no final, sim, melhorar os resultados. Então, para mim, assim, qual seria o sonho? O sonho, agora eu finalizo. O sonho é quando nós entrarmos um dia numa unidade de saúde, e aí, além de eu ser bem recepcionado por um vigilante, por exemplo, eu ser bem atendido com atenção, com praticidade pela recepção, mas eu chegar lá na ponta e encontrar um médico humanizado, que olhe a saúde de uma forma mais ampla. Quando eu encontrar naquele serviço, por exemplo, um serviço de promoção à saúde, e ali eu vou ter, quem sabe, uma parceria para ter ginástica laboral lá, quem sabe, aqui eu estou sonhando mais alto, né? Aquela unidade que consegue ter, de repente, um desconto numa academia popular para que as pessoas possam promover a sua saúde com atividade física ali, né? Pode parecer tudo utópico, mas não é utópico se nós hoje começarmos a fazer a nossa parte. Temos alguma outra questão? Aristolina, tudo excelente, parabéns aos profissionais brilhantes, cumprindo uma finalidade da GAT, que é a promoção da saúde, muito bem. Tá, tem mais, não, né? Tem mais perguntas? Curto, o momento é agora, momento de perguntas. Se alguém do COSEMES também tiver alguma questão, algum questionamento, né? Acho que foi um dia produtivo. Não, sem dúvida, né? Foi muito produtivo, né? E a ideia é essa, é falar sobre a saúde do trabalhador e de que forma a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Quando se fala, né, quando a Cláudia falou da gentileza, né, que no nosso dia a dia, foi reforçado, inclusive, né, pelo Nicolas, questão, o colega, eu não estou bem, mas o colega está pior, então, espera aí, deixa eu segurar aqui, deixa eu estender a mão para o colega, deixa eu fazer um ato, né, de gentileza, levando um copo de água, oferecendo algo, se colocando à disposição, né, para ouvir, né? Enfim, são formas simples, né, que dão um resultado positivo, né, no sentido do colega se sentir valorizado, de se sentir importante naquele momento, né, sendo olhado, né, que ele não está ali invisível aos olhos dos demais colegas, né? Então, isso é importante, o servidor se ver, né, recebendo uma atenção, né, e isso ajuda também a gente a construir essas relações, né, que sejam saudáveis, né, como o Nicolas colocou, né, nutritivas, né, que só vão contribuir cada vez mais, né, para essa promoção de saúde que a gente tanto fala, né, às vezes parece algo que está longe, mas não. A gente com um sorriso, né, um cumprimento, um ato de gentileza, um olhar direcionado para os colegas, tudo são formas, né, gente? Tudo caracteriza uma forma de você valorizar o outro, valorizar o seu colega de trabalho. Então, tem N maneiras de como fazer isso. E quando a gente investe na saúde, né,
considerando saúde como sendo esse campo vasto, né, que não é apenas saúde do campo de vista físico, né, fisiológico, mas também a saúde mental, emocional, a saúde que nos afeta a alma, né? Então, gente, quando a gente fala da saúde do trabalhador, da sua forma integral, né, e a gente fala da promoção dessa saúde, a gente está, consequentemente, falando, né, de um bem-estar em qualquer ambiente que ele esteja. Esse bem-estar ele vai levar para as relações dele na família, com os amigos, no ambiente de trabalho. E isso, consequentemente, né, faz com que esse trabalhador ele acaba produzindo muito mais. Né? Então, essa é a proposta. Né? Então, a gente gostaria, assim, eu penso que a gente conseguiu levar essa mensagem por meio, né, do teor das palestras, né, de tudo que o Nicolas colocou, a Cláudia colocou também, muito bem, por sinal. Né? Eu espero que a gente tenha conseguido passar essa nossa mensagem, né, ter proporcionado um momento, né, da leveza, né, para esse momento. Então, espero que a gente consiga avançar mais a partir de então, né? Então, gente, agora é tentar colocar em prática, né, tudo que a gente conseguiu ouvir, apreender, né? E é isso. Eu agradeço, eu reforço mais uma vez aqui meu muito obrigada, tá? A todos, a todas que nos prestigiaram. Né, quem não conseguiu ter a atenção total, mas vai estar disponível em outros momentos, pode assistir com mais calma, né, para reforçar ainda mais esse aprendizado. E é isso. Tá? Um grande abraço, sintam-se abraçados, ainda que, né, à distância, tá? Mas sintam-se abraçados. Muito obrigada, tá? De coração. Um beijo a todos. Tchau, tchau.